Como? Desculpa, alguém falou alguma coisa? Tá, continua. Foi o Se falar sistema. alguma coisa, vai falando aí, vai mandando. Mas foi muito esse, vivenciar essa experiência desse lugar do diagnóstico, né, do transtorno, da patologia, porque foi como se ela tivesse um checklist que a gente faz um fluxograma para trabalhar e manejar certo tipo de adoecimento, e ela fez as perguntas, eu não correspondi aos requisitos que na cabeça dela fazem uma pessoa transexual, logo eu não sou, então isso não é mais uma questão. Pare de ficar pensando nisso, fritando sua cabeça com isso, entrando no sofrimento com isso, porque isso não é uma questão sua. Então foi muito forte isso para mim, assim. E aí isso bugou mais ainda a minha mente, porque eu já estava no lugar de dúvida com relação à minha identidade, por não saber onde me colocar. E aí, quando ela trouxe isso, foi devastador. Mas, contando uma outra experiência, fazendo um outro contraponto, eu tenho uma psicóloga maravilhosa, assim, que foi mais ou menos nessa mesma época que eu tive essa relação, essa consulta desconfortável com essa psiquiatra. Eu troquei de psicóloga na época, porque o serviço trocou de psicóloga. E na minha primeira consulta com essa psicóloga, eu cheguei, a primeira pergunta que ela me fez, deu boa tarde, né, tudo, não sei o que, ela falou: qual é a sua identidade de gênero? Como você quer ser chamada? Como você quer ser tratada? E aí a história mudou completamente para mim, porque eu não esperava que uma profissional de saúde fosse saber e acolher e abordar dessa forma as questões de gênero com uma pessoa transexual. E na hora que ela me deu isso, eu já me desarmei, porque a gente vai muito armada para esse lugar, porque a gente sempre vai esperando receber violência, né? E o que a psiquiatra fez comigo foi uma violência, né? Eu fui buscar a saúde, ela me adoeceu. E aí foi uma questão que, quando eu me deparei com essa psicóloga, foi muito feliz para mim. Eu me senti muito confiante em acompanhar com ela. A nossa relação foi se aprofundando muito no decorrer do tempo. Eu continuo com ela até hoje. Ela mudou de cidade, mas a gente continua fazendo a terapia, porque rolou uma identificação muito grande. Ela tinha uma possibilidade muito grande para trabalhar essas questões que estavam me afligindo muito. Mas eu acho que esses exemplos demarcam muito bem o que a Graça estava falando, desse lugar de que a gente, sempre quando o paciente chega, a gente constrói um pressuposto, constrói uma ideia, né, de como a gente vai pensar e como a gente vai tratar aquele paciente. Quando isso se coloca para as pessoas trans, não se exerçava, porque a gente tem uma construção social muito marginalizada do que é ser trans, do que é ser travesti. E no decorrer desse tempo, agora trazendo mais para a atualidade, né, só para colocar, hoje eu não me identifico enquanto necessariamente uma mulher trans, né, me identifico enquanto um lugar da feminilidade, mas me identifico enquanto uma pessoa travesti. E que isso foi parte de um processo de construção e de entendimento do meu lugar social e da forma que eu me entendia no mundo, né, meu corpo no mundo, assim. Mas acho que isso demonstra, esses exemplos demonstram de forma muito, muito forte. Eu participei de uma roda de conversa aqui na faculdade, a gente discutiu muito isso, que as pessoas questionavam: o que eu posso fazer para melhorar o atendimento com as pessoas trans? E aí estava eu e uma amiga trans nessa roda, e a gente falou: gata, vocês têm que tratar a gente como gente. Já tratou gente como gente? Pessoa como pessoa, humano como humano? Você chega, pergunta o nome, trata da forma que ela quer ser tratada. Quando a paciente traz a queixa, você valoriza a queixa da paciente, porque se ela diz: eu estou com dor em tal lugar, é porque ela está sentindo dor em tal lugar. E é uma coisa que a Grazi trouxe também muito importante, que é isso que acontece muito dentro da clínica em saúde, que é a redução da queixa da paciente trans, do paciente trans, à sua transexualidade, como se essa pessoa, esse sujeito, se resumisse somente na condição de gênero, na identidade de gênero dela, sendo que, como a Grazi disse, nós somos pessoas muito múltiplas e somos pessoas também, né? Então temos diversas outras questões, como todo mundo tem, né? A gente tem dor de garganta, a gente tem infecção urinária, a gente tem outros problemas que as outras pessoas podem ter, mas recai nesse lugar de redução, onde enxergam a gente somente como um monstro ambulante, né? E aí entra uma outra questão que é importante, que eu acho que eu vou trazer um pouco mais para frente, que é a questão do lugar, tanto da monstruosidade da pessoa transgênero, quanto da fetichização desse lugar. E esses dois lugares de colocar esse sujeito enquanto um sujeito monstro, que é quase que um alienígena, né, quando a gente se assusta quando a gente se depara com essa pessoa no nosso dia a dia. Isso é uma questão que eu vivencio muito dentro da faculdade, principalmente do hospital, né, porque as pessoas não esperam que tenha uma pessoa trans cursando medicina, os professores não esperam.
E o lugar da fetichização, e esses dois lugares da monstruosidade e da fetichização estão conectados a esse lugar de reduzir aquele sujeito a somente a sua identidade de gênero, como se ele não fosse mais nada além disso, inclusive reduzindo esse sujeito à identidade de gênero e renegando a identidade que ele declara. Então, acho que é muito desse movimento e desse processo de violência, e quando a gente traz isso para a clínica do nosso lugar de chegar ao profissional de saúde, esse processo de violência por parte dos profissionais é muito, muito central para pensar essa relação do cuidado das pessoas trans. Porque para que essa pessoa trans saia de casa, consiga sair de casa e já ter a cara e a força de chegar dentro da unidade básica de saúde, dentro do consultório, pode ter certeza que essa pessoa relutou 1 milhão de vezes antes de conseguir sair de casa. Ela teve que fazer um processo, um trabalho psicológico muito grande para ela ter forças e conseguir chegar até aquele local. Porque ela sabe que ela vai estar exposta às violências. A gente sabe qual é a realidade que a gente vive, né? Acho que esse é um primeiro ponto para se pensar a saúde das pessoas trans, é a forma como a gente coloca o cuidado em relação a essas pessoas. E que a gente animaliza, a gente coloca elas num lugar de monstro, e a gente precisa trazer o processo inverso. E não existe um lugar de enigma sobre, nossa, meu Deus, a pessoa é trans, como eu vou tratar, como eu vou atender, como eu vou receber. Não, cara, você vai tratar, você vai atender, você vai receber, como você recebe qualquer outra pessoa no seu consultório, respeitando, tratando aquela pessoa com as suas especificidades, com as suas queixas que ela está trazendo. E lembrando, né, que ela vai apresentar questões que são muito mais pertinentes e muito mais presentes e fortes em relação a grupo da população cis, porque a gente vive numa sociedade que é estruturada pela transfobia, né? Perfeito, né, o que a Luísa trouxe, e tem isso, né, da monstruosidade, né, e aí a gente fica falando tanto, né, de direitos humanos, mas direitos humanos são para humanos, e se a gente, né, tira essa humanidade das pessoas trans, e aí? De que humanos nós estamos falando, né? Então, é fundamental, né, antes de garantir os direitos humanos, garantir os direitos sexuais e de gênero das pessoas. Porque a partir do momento que a gente garante, né, que as pessoas têm os seus direitos sexuais e de gênero garantidos, efetivados, elas passam, né, para categorias de humanos, que é uma coisa assim muito surreal falar sobre isso, né? Que existem pessoas que são menos humanas do que outras, mas não são menos humanas porque são menos humanas, né? É porque nós, sociedade, temos uma hierarquia de quem é mais humano e quem é menos humano, quem é cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Então, a partir do momento, né, que a gente garante os direitos sexuais e de gênero das pessoas, para que as pessoas sejam, né, elas, independente, e não a gente querer, né, porque a gente acaba caindo também, o que a Luísa trouxe, né, da psiquiatra dela. A gente tem lá o manualzinho, então vamos seguir. Só que ser mulher na nossa sociedade é ser como? Se ela se identifica enquanto mulher, então ela tem que ser totalmente feminina, tem que ser delicada, não pode ter pelos no corpo, ela não pode falar palavrão, tem que ser bela, recatada e do lar, literalmente. Se eu, mulher cis, né, não sigo isso, a minha identidade de gênero não vai ser questionada. No máximo vai ser, aquela ali é uma mulher maluca que faz isso e aquilo. Agora, para a mulher trans, a sua identidade é questionada. Do homem trans é questionado. Então, não é... A gente deixa de respeitar, né, a expressão de gênero que a pessoa tem, a identidade de gênero, porque uma coisa é a identidade que eu tenho, né, e outra é como eu expresso esse gênero. E aí eu posso expressar de várias formas. Nós é que temos, né, as normas, os atributos que a gente tem como sendo masculinos, então é ser forte, ser provedor, trabalhador, ser o pegador, e a mulher, né, ser mais passiva, mais dos cuidados, né? Então, e os homens e as mulheres trans, se eles fogem dessa noção binária, dessa noção
desses atributos que estão colados, né, esses atributos de masculinidade e feminilidade que estão colados ao homem e à mulher, a sua identidade é questionada. E o processo ele é muito maluco, porque vejam só, a gente vai lá e diz, olha, Luíse, se você se identifica, estou aqui usando a Luíse, mas poderia ser qualquer pessoa, e não é exatamente o caso dela, né? Mas assim, se você se identifica enquanto uma mulher trans, você tem que seguir isso. Aí o que acontece, gente? Tem toda uma cobrança nossa da sociedade para que essa mulher trans pareça uma mulher. E aí, então, vem todo um processo de modificação corporal, por meio da hormonização, de cirurgias, quando se tem acesso. Quando não se tem acesso, nós vamos para a automedicação de hormônios, para o silicone industrial, que sim, tem efeitos muito nevastos, né, na saúde da pessoa, embolia pulmonar, problemas cardíacos, enfim, e a quantidade de hormônios também tomada ela é muito alta para se atingir rapidamente, né, esse corpo feminino, que se é colocado como sendo feminino, né, e então, com isso a gente está garantindo o quê? Que essa pessoa produza mais doenças, só que nós, enquanto profissionais da saúde, também não garantimos o acesso a uma saúde onde poderia se ter um acompanhamento com endócrino adequado, um tratamento, né, se a pessoa quiser colocar uma prótese de silicone, ela ter acesso a essa prótese de silicone. Ah, mas tem o processo transexualizador pelo SUS. Gente, tem, mas assim, são pouquíssimos lugares que tem. Muitas vezes o atendimento é só ambulatorial, não tem a parte cirúrgica. São pouquíssimos os lugares. Se a pessoa ainda quiser fazer, né, a neovagina, ela leva mais de 10 anos esperando. Sim, e aquilo é urgente para a pessoa. Se ela quer, é algo que é necessário para ela. Então, assim, nós temos aquilo que eu estava falando, né, desse ciclo que a gente faz. A gente quer que as pessoas trans encaixe dentro de um padrão do que é ser homem e mulher, para a gente tratar ela, porque aí eu diagnostico ela, então ela tem que ocupar uma zona de normalidade, para eu diagnosticar ela com um transtorno, para aí ela ter acesso à saúde. Isso é o avesso do avesso do avesso, fazendo uma analogia com uma música do Caetano. É o avesso do avesso do avesso. Então, eu tenho que tirar, é como se eu fosse retirar a anormalidade, trago para uma normalidade, que ela tem que corresponder àquilo que é ser mulher e que é ser homem, para aí eu diagnosticar lá com um CID, enfim, para ela ter acesso à saúde. E voltar, tipo, cair dentro de uma normalidade. Então, assim, gente, é uma violência sem tamanho isso que nós fazemos. Porque quem sou eu para dizer quem a Luíse é? Em que momento do processo que a Luíse está, ou que a Bianca, ou que a Paloma, o Pedro, enfim, qualquer pessoa. Quem sou eu? Eu tenho um saber técnico? Tenho. Mas o saber prático da pessoa tem que se encontrar com o meu saber técnico, numa relação horizontal. Porque só assim nós vamos conseguir ter sucesso prático na nossa atuação enquanto profissionais da saúde. Porque se é só aqui, a partir de uma relação vertical, a partir do meu saber técnico, eu posso ter um êxito técnico na minha atuação. Mas eu não tenho um sucesso prático, porque eu não pautei a minha atuação na vivência da pessoa. E quem sabe da vivência é ela, não sou eu. E aí a gente tem que pautar, né, ir para a nossa atuação, garantindo que a pessoa seja quem ela é. Começa por aí, e escutando, valorizando isso. No curso de medicina, né, vocês devem ver isso, né, o quanto é importante a escuta. Se vocês não escutarem o paciente de vocês, a paciente, vocês não vão dar um bom diagnóstico, não vão ter um bom prognóstico, enfim. A mesma coisa, é o que a Luíse disse. Não tem uma... Agora vamos ter algo específico de tratamento para as pessoas trans. Gente, é tratar como pessoa, como ser humano. É isso.
E só que para isso a gente precisa baixar as nossas verdades, baixar o nosso saber e valorizar o saber da pessoa que está diante da gente. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Sim. E Grazi, acho que isso que você está falando é muito importante, assim, porque como a sociedade olha para essas pessoas enquanto sujeitos marginais, abjetos, é muito esse lugar de que aquela pessoa, coitada, o que ela sabe? Ela sabe de bosta nenhuma, no máximo ela sabe sobre o trabalho do sexo que ela faz, mas assim, sobre o cuidado do corpo, sobre a saúde, sobre... O que ela sabe? E óbvio que ela sabe, quem mais sabe sobre cuidar de si do que nós mesmas, né? Sim. E aí entra essa outra relação de que se essa pessoa não acessa o sistema de saúde, não significa que ela não busque saúde, que ela não tente produzir saúde, que ela não busque ferramentas alternativas para cuidar dos seus problemas de saúde, né? Uhum. E se a pessoa, né, não procura o serviço de saúde, a gente tem que olhar para a gente, né, em campos de políticas públicas, na questão da qualidade do nosso atendimento. Tem alguns princípios, né, que a gente trabalha na área da saúde, que do campo programático, o que tem que ter, né? A qualidade, a aceitabilidade, ou seja, eu aceitar a cultura, aceitar a pessoa que está ali diante de mim, a acessibilidade. Muitas vezes os serviços não são acessíveis, em questão de horários, em questão de localidade. Então a gente tem que pensar nessas dimensões todas para garantir que as pessoas, no caso do que a gente está aqui dizendo, né, as mulheres trans, tenham acesso de fato à saúde. Porque não é assim, eu não quero... Não quero acessar. Muitas vezes, gente, pode ter pessoas que não queiram acessar, mas muitas vezes é em decorrência de todo o ciclo de discriminação e de violência que já sofreu, ou que a sua amiga sofreu. Então, para que eu vou passar por isso? Eu vou agora que estiver morrendo. Não tem que passar por isso. E são vocês, gente, vocês que estão se formando que podem mudar tudo isso. Vir com uma outra, né? Uma outra visão, uma outra prática de medicina. Sim. Uma prática onde as pessoas são vistas, onde as pessoas são valorizadas. Nós temos, gente, uma série de políticas públicas, tratados nacionais e internacionais, que garantem, né, a saúde integral das pessoas LGBTs. E assim, se a gente faz, né, só um parênteses, só a partir de 2006, com os princípios de Yoga Carta, que a identidade de gênero aparece, né, como uma questão de política pública. Até então só se falava em orientação sexual, não que as pessoas trans não existissem. Existiam, sim. Mas, então, assim, a gente tem políticas públicas. Só que a política pública, ela é algo do campo, né, como se fosse algo abstrato. E aí a gente fala, mas tem que cumprir, tem que cumprir. Somos nós que cumprimos as políticas públicas, nós executamos a política pública, nós encarnamos a saúde pública, coletiva, né? Então, nós é que temos que fazer isso. Então, existem legislações, existem políticas públicas, só que elas não chegam na vida cotidiana das mulheres trans. E isso, né, nos mais diversos âmbitos, não só do SUS. Sim. Grazi, Luiz, deixa eu só trazer algumas perguntas que chegaram aqui para vocês. Uhum. Chegou aqui uma pergunta da Júlia e da Gabriela, perguntando a diferença entre pessoa trans e travesti. Chegou também uma pergunta para Luiz, de como que é a sua vivência dentro de uma faculdade de medicina, em curso visto como tradicional e que ainda apresenta bastante preconceito para com o diferente. Chegou também um elogio de que você é uma mulher maravilhosa e guerreira. Obrigada, gente. Chegou sobre a Júlia, falando desse processo de diagnóstico. Será que vocês poderiam comentar mais sobre o papel fundamental das pessoas trans e não binárias para a quebra de estereótipos de gênero construído pelas pessoas cis? Deixa eu ver. Chegou uma da Thalissa,
falando, existe algum programa dentro do SUS de atendimento para pessoas trans? Ele disponibiliza tratamento hormonal, por exemplo? E chegou perguntas da Bruna aqui, falando, eu gostaria de fazer um comentário, pergunta. Sou médica de família e comunidade e tenho feito muitos trabalhos de grupo com mulheres, cis e trans. E uma coisa que sempre penso muito é no quanto o sistema capitalista, fascista, patriarcal oprime e controla todos os corpos de mulheres cis e trans e de todas as pessoas trans, homens trans, mulheres trans, não binárias, etc. De diferentes modos, porém sempre de forma violenta. E aí ela dá um exemplo. A menstruação de mulheres cis é constantemente patologizada e somos diariamente bombardeadas para suprimir esses ciclos com hormônios. Quando entramos em menopausa e paramos de menstruar, nos colocam num lugar de inválidas e novamente colocam os hormônios como uma saída. Mas como se trata de pessoas trans, os mesmos hormônios utilizados para salvar as mulheres cis, entre aspas, são vistos como uma anormalidade. Nesse caso, os hormônios não são bem-vindos. Ou seja, tudo absolutamente muito perverso e violento. Sei que nem todas as pessoas trans passam pela hormonização, mas penso muito nisso. Faz sentido isso para vocês? E aqui, por último, para fechar, teve uma da Luísa e uma da Júlia. A Luísa fala que precisa valorizar a questão da denúncia para que os profissionais sejam notificados e mudem de atitude. E a Júlia pergunta, nesse sentido, não só o mau atendimento à pessoa trans na área da saúde, como mesmo a demora da busca, pelos motivos mencionados por vocês, isso também contribui para diminuir a expectativa de vida das pessoas trans hoje? Chegou bastante, se vocês quiserem que eu volte em algum, me fale que eu leio de novo. Tranquilo, eu acho que não vou lembrar o nome de todo mundo que fez as perguntas, eu tentei anotar aqui, mas vou tentando responder. Se eu esquecer alguma coisa, você vai falando aí com a gente. Tá bom. A Júlia e a Gabi perguntaram sobre a diferença entre mulher trans e travesti. Recorrente, quando a gente fala em questões de gênero, identidade de gênero. Primeiro, acho que é pontuar que essas duas categorias estão, né, nesse grande guarda-chuva que é a transgeneridade, e que essas duas identidades de gênero, elas estão dentro do espectro feminino. Então, são duas identidades de gênero que expressam feminilidade. Quando a gente olha para essa diferença, né, em dizer mulher trans e travesti, acho que a primeira coisa que é importante colocar é a respeito do ser travesti, porque a noção e a ideia, o conceito, né, de ser travesti, a identidade travesti é uma identidade tipicamente latino-americana. Ela tem um crescimento e um surgimento muito forte na América Latina. E a principal diferença, né, quando a gente olha, primeiro levando em consideração isso, dessa questão de como que esse conceito se constrói, né, e se projeta para o mundo afora, que é demarcando essa questão de uma experiência latino-americana da transgeneridade. E uma outra questão que eu acho que é importante quando a gente tenta tratar essa diferenciação entre mulher trans e travesti, que é algo que eu já vi muitas pessoas colocando e que eu concordo e que eu já vi algumas coisas em literatura também em relação a isso, que é a noção de que a gente enxerga a nossa sociedade como sistema binário, né? Mulher e homem. Então, isso pode ser mulher trans, mulher cis, homem trans, homem cis, e isso se define aí, né? Esquecendo as pessoas não binárias, enfim, todas as questões. A identidade travesti vem como uma identidade de gênero também não binária. Então, quando a gente coloca dentro da perspectiva de gênero, travesti seria como se fosse um terceiro gênero. É alguém que não se identifica nem completamente como homem, nem completamente como mulher, mas também não necessariamente como uma pessoa não binária, e assume essa identidade de feminilidade. Então, é mais ou menos essa diferenciação. E uma outra questão muito importante quando a gente diferencia travesti e mulher trans, diz respeito à experiência dessas pessoas, à vivência. Então, a identidade das pessoas com essa identidade vai se dar a partir da experiência delas. E o que a gente vê quando a gente se depara e olha para as pessoas travestis é que a experiência das pessoas está demarcada por uma posição de marginalidade muito maior do que quando a gente olha necessariamente para as pessoas que se identificam enquanto mulheres trans. Então, quando a gente pensa a categoria travesti, muitas questões de classe, de raça, vão atravessar de forma muito contundente essa concepção. Então,
se eu digo, né, travesti, pensa em uma imagem de uma travesti e pensa a imagem de uma mulher trans, a gente consegue muito mais trazer uma imagem simbólica, né, de uma mulher trans num lugar de uma higienização social maior do que a travesti, porque a travesti vai ser vista ainda como aquela mulher que é meio homem, meio mulher. As pessoas têm a ideia, né, que é uma ideia errônea, de que travesti é a pessoa que não quer fazer a cirurgia de redesignação sexual. Isso não é verdade. Mas travesti vai ser uma identidade de gênero que vai estar mais à margem em relação à mulher trans, não necessariamente se coloca enquanto uma mulher, mas enquanto uma identidade de gênero feminino. Não sei se deu para escurecer um pouquinho isso, assim, mas é uma coisa que não tem uma definição, né? Não dá para a gente delimitar, mas acho que são alguns parâmetros que são importantes colocar para que a gente consiga diferenciar um pouco melhor. Então, quando a gente pensa em travesti, a gente vai pensar na mulher que está lá na esquina, na madrugada, se prostituindo. Então, isso gira muito. E aí, o porquê de eu não me identificar enquanto travesti, não como mulher trans, vem muito dessa relação da minha experiência. Primeiro porque eu tenho muita resistência em me colocar enquanto mulher, porque eu não me vejo necessariamente, né? Me vejo nesse espectro de mulheridade e feminilidade, mas não me vejo necessariamente com esse lugar de mulher, porque como a Grazi já colocou, o que a gente tem quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em olhar para as pessoas trans, é muito adequar o corpo e a expressão de gênero dessas pessoas à expressão de gênero cis. Então, quando eu olho para o que eu vou fazer, quais são os processos que eu vou trabalhar com mulher trans, sempre, e aí isso, por exemplo, o processo transsexualizador está muito voltado nisso, sempre voltando a uma perspectiva de adequar aquele corpo a uma outra forma, como a Grazi já disse. E a travesti vai confundir um pouco essa relação, assim, vai brigar um pouco nesse lugar. E para mim foi muito nesse lugar também, de não me identificar necessariamente como uma mulher trans e ter vivências, né, durante a minha trajetória de vida, de ter conhecido pessoas travestis, né, mulheres travestis que estavam aí circulando na vida, na sociedade, que eu acabei tendo contato, e partir de um processo de identificação com a experiência das pessoas, enquanto uma pessoa negra, que vinha de periferia também. Então, é uma posição política também me reivindicar enquanto travesti, no lugar que eu estou, assim. E um pouco falando da vivência da faculdade, e tá bem legal quando eu paro para pensar, assim, eu acho até interessante, porque eu iniciei a experiência de me colocar enquanto um corpo que as pessoas me liam enquanto homem cis na universidade, e agora passando para esse processo de transição enquanto eu me coloco enquanto um corpo feminino. Eu acho que até agora eu foi menos pior do que eu imaginava. Assim, na minha cabeça, antes era uma questão muito grande para pensar na transição, era que tudo ia ser horrível, que o mundo ia acabar, que ia ser morta na hora que eu colocasse o pé na rua. Que pode acontecer também, né? Que é a realidade que a gente tem no Brasil. Mas a minha experiência na faculdade ainda me surpreendeu de certa forma, porque apesar de eu não ter enfrentamentos e violências, não passei por experiências de violências diretas, né, das pessoas chegarem e dizerem alguma coisa para mim, ou reivindicarem, dizerem que não, isso e aquilo. Ao mesmo tempo eu tenho uma certa aceitabilidade das pessoas tentarem compreender, mas elas ainda não conseguem, burramente delas, elas não conseguem projetar isso na realidade, assim. Então, eu tive passei uma semana com um professor que é o mais velho aqui da faculdade, um idosinho. E aí eu cheguei no dia de aula, já tinha feito a solicitação de troca no meu nome na faculdade, já tinha sido aprovada pela coordenação do curso, e no sistema já estava trocado, mas na lista do professor estava meu nome de batismo. Aí eu cheguei e falei: oi, professor, tudo bem? Meu nome é Luíse. E já fui jogando, explicando para ele, já mandando gato, tipo assim, eu acho que meu nome está errado aí na lista, meu nome é Luíse, eu quero ser tratada por Luíse, eu sou uma pessoa trans, estou passando em processo de transição, tudo e tal. E eu estava assim, me cagando, né? Eu falei, gente, como que esse senhor não vai compreender com toda a formação que ele teve, assim, muito conservadora, essas questões. E aí, a princípio, ele foi resistente, assim, ele começou a querer falar de que não podia me chamar de Luíse, que meu nome na formalidade era meu nome de batismo, e ele ficou insistindo, mas na hora eu tive forças de questionar ele, falar assim, não, meu nome oficial, né, meu nome formal é Luíse. Eu não posso, você não pode querer jogar a responsabilidade
para cima de mim de uma coisa burocrática, né? E aí, por meio da conversa, a gente conseguiu conviver durante essas semanas, assim, apesar de ter passado por algumas situações de violência, que vão ser inevitáveis, né? Mas acho que uma outra questão também que é bem marcante para mim é esse lugar do que as pessoas se assustam quando me veem. Então, elas não necessariamente dizem, questionam, mas pelos olhares, pela reação dela, que elas têm com a minha presença nesse lugar, né? Eu chego, oi, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou estudante de medicina, de tal ano, vou conversar um pouco com a senhora, com o senhor, com você, enfim. Então, já dá como assim? O que essa louca tá fazendo aqui, né? Quem colocou essa maluca nesse lugar para me atender, para conversar comigo. Então, as pessoas têm uma reação de susto, de estranhamento, de me olhar muito, eu me sinto muito alienígena nesse espaço. Assim. Parece que eu sou uma aberração, o hospital para na hora que eu chego e me sinto uma família. Gata, arrasei. Porque todo mundo para e começa a te olhar como se você fosse um ET, assim. Então, isso é muito desconfortável. Ter que lidar com isso. Mas, por outro lado, as pessoas têm, pelo menos na minha experiência, nos meus colegas de turma, de grupo, têm se esforçado em compreender, assim, apesar disso ser difícil quando se coloca na prática. Então, eles reconhecem que eu sou uma travesti, eles reconhecem que meu nome é Luísa, eles reconhecem que eu tenho que ser tratada no feminino, mas, hora e meia, isso vai ser destabilizado, eles vão me tratar no feminino, às vezes vão me tratar no meu nome de nascimento. Essas questões sutis, assim, né? Não tive nenhum enfrentamento muito bizarro, assim. Tive uma experiência com os residentes da cirurgia, que nem foi verbal, foi muito pela linguagem corporal, pelos olhares, mas que para mim foi bem traumatizante, assim. Foi um dia que eu tinha ido para o hospital, uma das primeiras vezes que eu tinha ido travestida para o hospital, e aí eu tinha aula no andar da cirurgia, logo no andar da cirurgia, e aí eu cheguei lá e eles me olhavam assim com uma cara, sei lá, eu achei que eles iam querer me matar lá, me atacar no andar do hospital mesmo, falei, agora é minha hora. Mas, no mais, assim, é um lugar de muito incômodo, desconforto para mim, porque eu estou tendo que, o tempo inteiro, estar brigando, lutando e combatendo, e, de fato, numa linha de frente, de estar no embate com esse lugar da medicina que é quem diz quem nós somos, quem é quem diz que nosso corpo é, o que devemos ou não fazer com o nosso corpo, quem diz qual é o saber sobre nós mesmos, né? Então, eu tenho que estar o tempo inteiro nesse processo de reivindicar a minha autonomia frente a essas pessoas e frente a esse lugar, instituição, medicina, assim, esse lugar do saber, e isso é muito complicado. E aí isso vai entrar em questões muito delicadas também quando a gente vai se deparar e olhar para quais conteúdos a gente tem dentro da faculdade de medicina, assim, né? Então, isso é uma questão muito delicada. Eu estou na Liga de Gênero e Sexualidade, né, aqui da faculdade. A gente vai ter uma palestra essa semana, inclusive depois eu posso mandar aqui o link para uma divulgação. É uma palestra sobre mulheres, sobre pessoas que têm vagina, que fazem sexo com pessoas que têm vagina. E aí, dentro da medicina, isso é tratado como mulheres que fazem sexo com mulheres, homens que fazem sexo com homens. Como se mulher é quem tem vagina, homem é quem tem pênis, e acabou. Uma questão que a gente se deparou enquanto a gente não queria colocar mulheres que fazem sexo com mulheres, porque a gente não fala sobre mulheres trans, por exemplo. A gente tentou reestruturar o nome dessa aula, porque esse lugar da medicina é sempre esse saber que dita a norma, a regra, como as coisas devem ser, pautado nessa generalidade, pautado nessa visão binária, dessas coisas todas que a gente já falou, como se as outras possibilidades fossem inexistentes. Deixa eu ver o que mais que ficou aqui. Grazi, se você quiser ir falando também um pouquinho, já falei muito aqui. O pessoal perguntou do processo de diagnóstico, né? Se vocês podiam comentar um pouquinho do papel das pessoas trans e não binárias para a quebra dos estereótipos de gênero que são construídos pelas pessoas cis. Justamente, né, as pessoas trans, elas corporificam a desnaturalização, né, do que é tido como normal na nossa sociedade. E justamente por materializarem, né, na sua existência, nos seus corpos, a gente tem, né, essa quantidade de processos de estigmatização, discriminação, violência e assassinato, né, das pessoas trans no Brasil. Porque o que acaba acontecendo? Está ali mostrando, né, que olha, essa linearidade, né, entre sexo, gênero, orientação sexual, que tem que ser heterossexual também,
essa compulsoriedade toda, ela não existe, ali materializado. E aí, né, para as pessoas conservarem, né, o seu discurso de verdade, tem toda essa manutenção e produção de violência. Então, o papel, né, justamente nosso, enquanto profissionais da saúde, não é diagnosticar. Primeiro que não é uma doença ser travesti, não é uma doença ser transexual. Então a gente não vai dar um diagnóstico. Começa por aí. A partir do momento, né, que não é uma doença, a gente já abre um campo de possibilidades de um atendimento mais humanizado, de um atendimento garantindo o direito das pessoas. Então, é a gente garantir que a diversidade exista, no final das contas. E não querer diagnosticar, né, colocar dentro de alguma dessas caixinhas. E só um parênteses, né, que eu acho que falando em diagnóstico, se a gente pega, por exemplo, o manual, o DSM-5, né, o Manual de Transtornos Mentais, da APA, lá vai ter travestismo e agora está com outro nome, né, disforia de gênero. Mas tem o travestismo, só fazendo um gancho, né, na questão das pessoas travestis. Se vocês seguirem aquele manual, não serve para a nossa experiência latino-americana brasileira. Como está lá, né, naquele manual, que é um manual produzido por uma associação norte-americana, o travestismo é se vestir apenas com, né, roupas de outro gênero. Para nós, da América Latina, é uma vivência constante da pessoa, é a identidade, é a expressão dela. Não é algo só de se vestir. Então, é importante a gente também não buscar, eu acho que o grande lance é isso, não buscar categorias nosológicas, né, para chegar a um diagnóstico, porque não dá certo, gente. A nossa experiência brasileira é diferente de outros lugares. E justamente, né, como a Luísa falou, para fugir de toda essa estigmatização que a categoria travesti tem, né, aqui no Brasil, muitas começaram na década de 90, que é uma categoria biomédica, a transexualidade, a se identificar enquanto transexuais, como uma forma de higienização, algo higienista mesmo, né? E assim, né, os meus alunos sempre perguntam, tá, mas praticamente, qual é a diferença? Não tem diferença. E tem muitas diferenças, porque a variedade, as diferenças são grandes, a multiplicidade de diferenças, mas não tem algo assim, olha, a mulher travesti, lembrando, gente, a Luísa falou isso, é só a travesti, não existe o travesti, é a travesti. Então, assim, vão ter travestis que vão querer fazer a cirurgia de redesignação sexual, vão ter outras que não. Vão ter outras que se identificam enquanto mulheres transexuais que não vão querer fazer. Porque também, se a gente pega o manual, é como se tivesse, de fato, né, uma aversão ao seu corpo. Não necessariamente. Então, assim, não dá para seguir esses manuais, gente. Sim. Simplesmente isso, não dá para diagnosticar dessa forma. E só complementando um pouquinho aqui do que a Grazi falou também dessa pergunta, né, de como as pessoas trans vão estar negociando e quebrando um pouco desse papel de gênero, que é uma questão importante que eu acho que são sujeitos cruciais, né, nesse embate do que é gênero, do que é ser mulher, do que é homem. São as pessoas que vão vir tensionar esses conceitos ditos como fechados para a gente, que vão vir colocar em falar realmente o que é ser mulher, o que é ser homem, todas essas questões. Então, são pessoas que têm um papel muito importante na quebra desses padrões, desses estereótipos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente olha isso para pensar a questão clínica, diagnóstica, todas as questões, existe um outro movimento necessário que é qual é a assimilação e qual é o processo, né, de trazer isso para dentro da academia, trazer isso para dentro da literatura, trazer isso para o registro científico, como que isso ocorre e se ocorre. Porque muitas das produções, né, em torno das pessoas trans, vai girar em torno desse lugar da patologização, desse lugar da vitimização, desse lugar
da redesignação da genitália, e não tanto, né, mais quando a gente olha para a área das ciências sociais e saúde, da saúde coletiva, da psicologia, olham mais para a questão da experiência. Então, eu, pelo menos, vejo muito chave quando a gente faz esse intercâmbio, né, de qual é a realidade, como essas pessoas estão vivenciando esses embates nas suas experiências e como isso é trazido para dentro do saber, né, do saber acadêmico. De que isso tem um processo ainda muito longo desses saberes, que não são vistos como saberes oficiais, né, dessas sujeitas, que não estão sendo incorporados à ciência dita, né, à academia. E esse papel das ciências sociais, da saúde coletiva, da psicologia, que trabalham em compreender qual é a experiência numa perspectiva qualitativa, de ouvir a história dessas pessoas, de ouvir as situações sobre o que elas têm passado, tem muito a contribuir, tem contribuído muito nessa noção de romper com essa visão diagnóstica, essa visão patologizante que a saúde construiu de forma muito bem consolidada em relação às pessoas trans, assim. Então, acho que ainda tem muito esse embate social. Quando a gente pensa essa quebra desses padrões frente à academia, frente às áreas do conhecimento, eu ainda, tirando as áreas humanas, das ciências sociais, pensando na área da saúde, isso ainda está muito, na minha visão, muito engessado. Assim, não sei o que a Grazi tem de opinião sobre isso. E esses embates, essas quebras desses padrões que estão ocorrendo no dia a dia na sociedade, ainda não estão chegando na produção acadêmica. A gente ainda não tem uma compreensão, a gente não tem pessoas se debruçando sobre esses processos para tentar compreender de forma minimamente plena sobre como isso está acontecendo de fato, assim, quais são os mecanismos, né, que as pessoas se agenciam para fazer isso. Sim. Perguntaram aqui também sobre a questão do tratamento no SUS. Acho que a Grazi vai até saber falar melhor do que eu em relação a isso. Ela tem uma experiência muito específica, de já ter tido um acesso mais direto, assim, uma atenção terciária aqui na faculdade. Agora estou esperando o coronavírus passar, né? Sabe Deus quando esse dilúvio vai passar. Mas aqui na faculdade, na HC de Ribeirão Preto, a gente tem um ambulatório que atende pessoas trans, que não é um ambulatório de transexualidade, é um ambulatório que surge com uma outra finalidade aqui dentro, mais pautado para questões gerais de sexualidade e de gênero, que depois ele vai através de iniciativas de profissionais, ele vai criando esse canal de atendimento. Hoje ele atende muito mais pessoas trans, né? Mas a grande problemática também de que o serviço não dá conta, né? Então, quando a gente pensa, se eu não me engano, quando a gente pensa no processo de quais serviços são habilitados a fazer cirurgia, quais serviços são habilitados especificamente as pessoas transplantarias para o Brasil, isso é muito limitado, é uma quantidade muito pequena de serviços que não dá conta da demanda. E uma outra problemática muito importante para a gente pensar essa questão do acesso ao tratamento no SUS é que esses lugares especializados ao atendimento e à assistência a essa população estão nos grandes centros urbanos, estão nas grandes capitais. E aí, como é que a gente vai conseguir pensar, então, a experiência e a vivência, a saúde da mulher trans, da travesti que mora numa cidade que tem 20 mil habitantes, que tem 50 mil habitantes, que vão se dar numa outra relação, né? Porque as relações sociais, a organização social nessas cidades menores vai estar de outra forma do que os grandes centros urbanos, né? Então, essas especificidades que são colocadas. Aí a gente tem a inserção da Política Nacional da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBT, que é implementada no Brasil, se não me engano, em 2006, Grazi, me corrija se eu estiver errado. 2016, se não me falha, 2016. E, então, isso vem com uma política muito importante, né, de promover a atenção. Eu acho que isso vem como um grande movimento no Brasil, assim, para começar esse processo de se voltar à saúde das pessoas trans, mas ainda, e aí com o protocolo transexualizador também, mas ainda nessa visão muito patologizante do sujeito e desse lugar de querer dizer ao sujeito e querer colocar ao sujeito quais são os processos que ele tem que passar para que ele se diga enquanto uma pessoa trans, né? Então, quando a gente olha para o protocolo transexualizador, existem diversas etapas que a pessoa precisa passar para ela conseguir
ter acesso a certos tratamentos, a certas assistências dentro do sistema de saúde. Mas é de uma coisa que já está predeterminada, como se todas as pessoas trans vivenciassem essa experiência da mesma forma e fossem querer a mesma coisa. Então, isso é uma problemática. E também esses protocolos, essas políticas muito pautadas nos grandes centros urbanos. Então, a gente invisibiliza as pessoas que estão mais ainda na periferia, que estão no interior, que estão no Nordeste, que estão em várias outras realidades, situações, pessoas transindígenas, enfim, várias outras coisas que se atravessam em relação à questão transgênero. Voltado a esse lugar de adequar o corpo trans ao corpo cis. E aí isso vem se colocando enquanto uma problemática muito forte e de homogeneizar na experiência dessas pessoas. E aí também é uma questão que o protocolo transexualizador, a política nacional não garante, né? Eles estão lá regulamentados, mas eles não garantem o acesso, eles não garantem o serviço, né? Eles estão enquanto a prerrogativa, mas que na prática não acontece. E o que tem acontecido, pelo menos aqui na minha experiência aqui em Ribeirão Preto, é que o serviço, por exemplo, eles têm o serviço aqui do HC, que recebe as pessoas trans, trabalha com a questão da hormonização, a questão do corpo, tem endócrino, tem ginecologista obstetra, tem psiquiatra, tem psicólogo, uma equipe multiprofissional, fonoaudiólogo, para trabalhar com essas pessoas, mas em contrapartida, muitas das necessidades não conseguem ser atendidas. E aí uma questão básica colocada, né, que muito recorrente colocada, por exemplo, para as pessoas trans, é a hormonização. E aqui em Ribeirão Preto a gente não está tendo os hormônios disponibilizados pelo sistema de saúde, pelo SUS. Então também entram nessas questões. Assim, a política está aí, mas está aí onde, né? Pelo menos eu não sei ainda. Então essas questões mais que vão afunilando mais, né? Só fazendo um parênteses, é 2013 a política de saúde integral. 2013, certo. Eu falei 2016, é 13. Aí teve uma pessoa que comentou, né, sobre esse processo do sistema patriarcal, racista, né, classista, sobre o controle dos corpos. Isso para mim fica muito evidente na experiência de estar na medicina, porque pelo menos da forma como eu enxergo o saber médico e a medicina é muito desse lugar do controle dos corpos, de dizer e ditar como esses corpos devem ser, né? Normalizar e higienizar esses corpos. Então, trabalhar e ter que olhar e lidar com esse sistema é muito complicado, né? E demanda muita estratégia. E é de um processo tecnológico nessas estratégias que vem vindo muito antes, né, da minha existência aqui, né? Ou da existência das pessoas trans, que esse debate tem ganhado uma visibilidade maior agora nesses tempos, mas que é de um processo de embate de tecnologia, de como sobreviver a esse sistema que quer nos matar, porque aí isso é importante compreender também, eu acho, né, que esse sistema patriarcal, racista, sexista, ele existe para nos matar. Então a gente tem construído, né, todas as questões que a gente está falando de a pessoa trans não consegue acessar o serviço de saúde, quando acessa nem sempre atende as demandas dessa pessoa, e às vezes atende, mas o serviço não tem medicamento para fornecer. Essas coisas não são acidentais, elas não são um mero erro ocasional dentro de todo esse sistema, é um objetivo, é um processo instalado conscientemente pelo sistema para que extermine os nossos corpos. Então, quando a gente fala que essas pessoas não acessam, não conseguem ter acesso à saúde, né, no Sistema Único de Saúde, não é um acaso. É um processo de que essas pessoas são vistas como esses sujeitos objetos que não têm direito a esse lugar e que precisam ser exterminados. Então, quando a gente olha para a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, né, isso fica muito óbvio para a gente. Quando a população tem uma média de expectativa de vida em torno de 70 anos, pessoas trans têm uma expectativa de vida em 35 anos. Então, isso demarca muito bem qual é a função desse sistema. E quando a gente olha também para a forma como essas pessoas morrem
ou como elas são assassinadas, isso fica mais evidente ainda, né? Então a gente tem inúmeros relatos de violências com tons, requintes de crueldade muito forte em relação a pessoas trans, né? Pessoas trans que foram mortas a pauladas, que foram decapitadas, que foram mortas depois do coração arrancado. Então, diversos simbologismos nessas práticas genocidas que demarcam muito bem que, quando a gente olha para o sistema e a forma que ele quer construir a sociedade, nós não estamos contempladas. A função, então, é exterminar os nossos corpos frente a esse lugar. E aí é muito nessa prática de que a gente está numa luta, em uma batalha, num campo de guerra constante, porque a gente precisa ficar negociando a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa vida o tempo inteiro, né? E aí é uma questão muito grande também, porque é muito complicado, né? A gente fala, nossa, vamos falar sobre saúde das pessoas trans. Eu só consigo pensar saúde dos sujeitos que têm direito à vida, que conseguem viver, que estão sobrevivendo na sociedade, estão tendo direito à vida. Como que eu vou pensar a saúde de uma população que nem direito à vida tem? Eu acho que isso traz uma questão também muito importante para a gente pensar a saúde da população trans, assim, da mulher trans. E aí atravessando também esse lugar do feminino, que é o lugar do feminicídio, né, da aversão à feminilidade muito forte com o patriarcado, né, isso também vai se exacerbando de forma muito mais contundente, assim, né. E acho que um outro processo também que isso vai gerar e ocasionar nas pessoas é esse movimento de que isso vai trazer reverberações que vão se corporificar nesses sujeitos. Então, todas essas vivências em relação ao medo, né? O medo é uma constante na vida, na experiência das pessoas, o trauma é uma constante na experiência das pessoas, a violência é uma constante na experiência das pessoas. Isso vai ser introjetado e vai ser corporificado na experiência das pessoas. Elas vão manifestar através do corpo. E o corpo é muito importante na experiência trans, porque é a nossa, e para todas as pessoas, né, o corpo é uma experiência muito importante, porque é como a gente se coloca no mundo. Então as pessoas olham primeiro para o nosso corpo, não olham para a nossa identidade, nenhuma outra questão, olham para o nosso corpo. E essa questão do corpo vai ser muito importante para as pessoas, porque elas vão geralmente passar por vários processos de modificação corporal, e porque elas não conseguem se esconder na realidade social. Então, por que a gente não vê travestis no dia a dia, né? Meio-dia, à luz do dia, passeando no centro da cidade, você não vê travesti, não é comum você ver travesti. Quando você vai de madrugada, você vê essas pessoas. É justamente nesse processo do direito a quem tem o direito, a permissão para estar naqueles lugares. Então, são tecnologias também de proteção das pessoas em saber onde ela deve estar, onde ela pode estar, em que momento ela pode estar, em que momento ela pode estar de frente, em que momento ela precisa recuar, e que é uma questão que, quando, por exemplo, eu me coloco aqui, as pessoas me olham, eu não tenho como esconder das pessoas de que eu sou trans, ou disfarçar, enfim, aí vai entrar uma outra questão, que é a questão da possibilidade, a gente pode falar um pouco depois disso, mas que para muitas pessoas trans e travestis, elas não têm como esconder. É uma realidade que está dada e as pessoas já vão ler de forma automática, vão fazer a leitura sobre o corpo, sobre a imagem que ela tem dessas pessoas, que elas estão vendo dessas pessoas. E a gente precisa estar o tempo inteiro negociando sobre essa noção da identidade de gênero, da expressão de gênero, porque a forma como as pessoas nos leem é muito importante, porque vai ser a forma de validar a nossa existência e a nossa experiência. Então fica muito nessa dialogia. Acho que eu falei demais, né, gente? I'm sorry. Eu acho que é algo que várias, né, tudo que a Luísa falou é fundamental. Eu só queria destacar algo sobre o processo transexualizador, porque, vou dar um exemplo, né, quando a gente aqui no Paraná foi construir o ambulatório, né, do processo transexualizador, começou-se toda uma discussão que os profissionais queriam também que, independente, né, da demanda, todas as travestis transexuais, as pessoas trans, fossem atendidas ali no ambulatório. Fosse um ambulatório de saúde integral. E isso foi algo que a gente discutiu muito, que foi o quê? Ali é uma atenção especializada, é um ambulatório especializado. Para as questões, né, para as outras questões, é a unidade básica de saúde que tem que dar conta. A saúde integral, a atenção primária,
tem que dar conta, a terciária tem que dar conta, porque senão a gente segrega novamente. Então, eu não quero ver uma travesti aqui na minha unidade de saúde, manda lá para o ambulatório trans. Ah, mas ela está com uma unha encravada. Não interessa, vai para o ambulatório. Então, a gente tem, né, que tomar cuidado também com isso, para não criar guetos, né? A gente não quer ver as pessoas travestis e transexuais, então eu vego também e vou lá, encaminho para outro serviço, para atenção secundária, para um caso que não era de atenção secundária, né? Então, por isso que é importante, né, a formação, a continuada, né, dos profissionais e das profissionais que estão lá na ponta, na atenção básica, porque é a porta de entrada do SUS. Então, é por ali que as pessoas chegam. E aí, né, uma das questões era em relação à expectativa de vida, se essa falta de acesso proporciona uma redução. A gente tem que levar em conta, no campo da AIDS, a gente trabalhou durante muitos anos aqui no Brasil e internacionalmente, com o quadro da vulnerabilidade dos direitos humanos, isso final da década de 90 e início dos 2000. E que a gente estende, né, para todas as áreas da saúde. Aqui no Brasil, o NEPAIDS, que é um núcleo da USP que eu faço parte, o pessoal, né, fez toda uma adequação e a gente faz vários estudos trazendo isso para as realidades, né, de saúde. Então, o quadro da vulnerabilidade eu tenho que levar em consideração, né, para saber por que as pessoas trans têm uma maior vulnerabilidade ao adoecimento e à morte. E aí eu pensar, né, em estratégias de prevenção primária, secundária, terciária e promover saúde, eu tenho que levar em conta 3 dimensões. A individual, que tem a ver, né, com as crenças, valores, a trajetória de vida da pessoa. A social, que tem, por exemplo, né, a questão das normas regulatórias de gênero, o racismo, o acesso à informação, que está aqui no campo da social, e o campo programático, que é o campo, né, das políticas públicas. Então, se eu reduzo, né, essas vulnerabilidades, eu aumento a qualidade de vida das pessoas e consigo, né, fazer uma análise melhor e fazer as prevenções nos 3 níveis e promover saúde. E quando a gente faz, né, uma análise para as pessoas trans, o que a gente vê? Uma alta vulnerabilidade individual e social, e o campo programático, que era, né, para garantir a redução dessas vulnerabilidades individuais e sociais, ao contrário, aumenta ainda a vulnerabilidade. Então, com isso, nós temos mortes, né, violentíssimas, então nós não temos no campo programático ações para reduzir, né, esses assassinatos das pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, não é nem aqueles países, né, que é pena de morte, inclusive, tem países que têm pena de morte. E nós que não temos a pena de morte, fazemos a pena de morte, né, por meio dos homicídios. E todas as violências. Então, todas essas violências aumentam a vulnerabilidade ao adoecimento. E com isso, tendo uma maior vulnerabilidade ao adoecimento, a expectativa de vida vai lá embaixo. Então, a gente tem que pensar, né, em estratégias para reduzir a vulnerabilidade no campo psicossocial e no campo programático, que caminha junto. Aí sim a gente consegue, né, promover saúde e fazer a prevenção, né, no nível primário, secundário, terciário. E é perverso, né? Eu não lembro de quem falou isso, né, a questão da perversidade, né, da questão hormonal, com as mulheres cis, mulheres trans. E se a gente vê, né, a questão das desigualdades, as mulheres trans sofrem mais violência do que os homens trans. Então, assim, se a gente ainda vai botando, né, porque, de novo, tem a questão do feminino. Qual é o lugar que o feminino ocupa na nossa sociedade? Está abaixo do masculino. Então, a gente tem violências maiores ainda, né? Em decorrência do machismo, em decorrência do patriarcado e dessa produção estética de corpos também, né? Que são estéticas e buscam também a normalização e normatização desses corpos. E que é perverso, porque causa também muitas doenças. Sim. Todas. Não sei se ficou algo.
Então, pessoal, acho que tem mais duas perguntas só, e aí talvez a gente possa fechar a reunião com elas, que tá quase 2 horas vocês aqui com a gente, e vocês têm que jantar, fazer as coisas também. Pode ser essas duas últimas, da Bárbara e do Rodrigo? Por mim, tudo bem. A Bárbara perguntou como seria o rastreamento de doenças na mulher trans e se teria alguma diferença no caso do uso de hormônios por ela. E o Rodrigo perguntou se a dificuldade das pessoas trans de entrar no mercado de trabalho pode ser considerada uma expressão de violência. E qual o impacto dessa dificuldade para a saúde mental e como trabalhar a diversidade e a inclusão nas empresas. Eu vou começar falando um pouco dessa do mercado de trabalho, que acho que é muito através de forma muito expressiva, assim, na nossa experiência, porque acho que ainda vem de um processo anterior à tentativa de inserção no mercado de trabalho. Acho que quando a gente pensa também a transversalidade da experiência da pessoa trans, a gente precisa pensar nessa integralidade de qual foi a trajetória, qual foi a experiência enquanto trajetória, desde o nascimento até o momento atual dessa pessoa. Então, isso se inicia na experiência das pessoas trans muito antes dessa entrada no mercado de trabalho, em que muitas mulheres trans travestis experienciam a expulsão de casa, né, dos seus lares, o rompimento dos laços familiares, de forma muito precoce, né? Muitas delas saem de casa durante a adolescência. E aí, esse local, essa recusa à entrada no mercado de trabalho é mais uma expressão desse lugar de violência, desse lugar da tentativa de terminar, de colocar as pessoas na margem da sociedade. Mas eu acho que é uma problemática maior no sentido de que a gente precisa sobreviver. A gente precisa comer, a gente precisa comprar remédio, a gente precisa comprar as coisas básicas para a gente conseguir viver. E aí a nossa sociedade capitalista que gira em torno das relações através da moeda, né, através do dinheiro. E a forma de conseguir o dinheiro é através do trabalho. E aí esse processo da recusa, né, a entrada das pessoas trans no mercado de trabalho vai em consonância a toda essa estrutura que a gente já está falando aqui, de uma sociedade extremamente transfóbica que não quer permitir que as pessoas convivam com as outras pessoas, né? Acho que esse é uma grande questão também, que a sociedade tem um processo muito forte de exclusão, e como a Grazi falou, que acho que entra um pouco também nesse lugar de centros especializados, que é fazer com que as pessoas não convivam com as outras pessoas, nesse sentido mesmo da monstruosidade, da normalização. A gente não pode ter essas pessoas à luz do dia, né, circulando, porque, enfim, elas nem pessoas são. Então, essa relação com o mercado de trabalho vai gerando outros agravamentos, né, no sentido que as pessoas não conseguem ter uma renda, então elas vão acabar, a grande maioria, né, indo para o mercado da prostituição, né, e aí dentro desse processo da prostituição vão vir várias outras violências da própria estrutura desse cenário, desse ambiente, né, na relação com a cafetinagem, da falta de certa autonomia e independência das pessoas, porque elas sempre têm que estar se referenciando a cafetina, que é quem está dando comida, quem está dando um lugar para dormir para essas pessoas, mas que são processos de violência constante também, né? Porque é como se o tempo inteiro as pessoas trans não tivessem agência, não tivessem autonomia sobre quem elas são e sobre o corpo delas. Então isso sempre vai ser relegado a terceiros. Então é a medicina que vai me dizer se eu sou transexual, não é a psicologia, a psiquiatria, é a sociedade que vai me dizer o lugar que eu posso estar, que eu não posso estar, que eu vou ser expulsa quando eu entrar no banheiro, enfim, todas essas questões sociais, e inclusive quando a gente pensa nesse lugar da cafetinagem, o sujeito trans do corpo da pessoa trans é quase que uma propriedade dentro desse sistema da cafetinagem. Então, ela está submetida a um sistema de uma relação de dependência muito forte, porque é o único lugar em que ela consegue ser acolhida, é o único lugar em que ela consegue minimamente ter acesso a condições básicas de vida, mas ela precisa negociar e fazer um processo de troca muito violento em relação a esses benefícios, né, essas concessões que estão sendo colocadas a essas pessoas. Benefício péssimo, né? Não tem nada de benefício nisso. Mas essas concessões que estão sendo colocadas para
essas pessoas num lugar em que elas não têm esse lugar de direito de escolha. Então, elas vão ter agenciamento sobre a subjetividade delas, sobre o corpo delas, a forma que a sociedade vai enxergar. Elas não têm autonomia, elas vão ser seres que não constroem autonomia, que não têm o mínimo de autonomia. Então, nós outros vamos dizer para ela como ela deve se portar, como ela deve agir, que lugares ela deve estar. Então, esse lugar do mercado de trabalho é muito complicado, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver. Então, se a gente não consegue trabalhar, o que vai fazer da vida, né? A gente vai morrer. E aí isso vai impactar de uma forma muito forte a saúde mental das pessoas, porque é mais uma forma de reificar, de fortalecer essa noção de que nós não somos sujeitos humanos, não somos pessoas como as outras pessoas, né? E que a gente tem que estar à margem, que a gente vai ser colocada, encurralada num... Como chama aquele trem, gente? Quando você tem vários caminhos e não consegue sair. Labirinto? Labirinto. Você é encurralada num labirinto que não tem saída. Porque você aceita aquela migalha de merda que estão te dando, né? Desculpa o palavrão. Ou você vai escutar, né? Porque o que você vai fazer da sua vida? Então é muito esse lugar de estar nesse labirinto sem saída, e que vai estar mexendo muito com a questão psicológica, a questão da saúde mental, porque vai ser o tempo inteiro um questionamento sobre a validade, sobre a existência dessa pessoa. Então, esse questionamento sobre a existência, sobre o reconhecimento da validade dessa pessoa é recorrente, faz com que ela mesma se questione sobre si. Então, isso vai ser fundamental, vai ser crucial nesse processo de marginalização. E sobre esse processo do rastreamento, né, das mulheres trans, eu não tenho tanta propriedade em termos técnicos para falar disso, né? Nem sobre pessoas, porque eu cheguei no estágio do curso que eu estou trabalhando nas questões de rastreamento de doenças, enfim, mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, tive contato com outras pessoas, né? É como eu disse no início, assim, a forma de rastrear, a forma de trabalhar a saúde, de tratar, é basicamente a mesma. A única coisa que a gente vai ter diferença é ter que considerar qual é a realidade que essa pessoa vive, quais são as condições sociais que ela está submetida, aos processos de violência que vão ser especificados no cuidado dessa pessoa. Mas em relação ao rastreamento, vai ser basicamente o mesmo em relação às pessoas cis. Alguns cuidados, né, vão ter que ser tomados, por exemplo, quando começam a terapia hormonal, sobre investigação, né, de diversos aparelhos, em questões dos sistemas, e como o hormônio vai afetar a homeostase, né, do organismo desse sujeito. E aí, pensando na feminilidade, na transição para as mulheres, existem terapêuticas diferentes, então eu posso, de acordo, né, com as demandas do paciente, isso também é uma questão muito forte, porque nem sempre os protocolos vão ser seguidos à risca, né? Isso a gente tem na nossa prática profissional muito recorrente, a gente precisa adequar o protocolo às especificidades da nossa realidade, que a gente está trabalhando. Então, essas terapias podem ser combinadas, óbvio, eu posso só administrar estrógeno, eu posso dar um bloqueador de testosterona com estrógeno, tal dose menor, dose maior, de acordo com a expectativa do que essa pessoa tem, se ela quer atingir tal resultado, o que ela espera, né, dessa harmonização. E é importante também a gente ter em mente de que, geralmente, as expectativas das pessoas trans em relação à harmonização vão ser superestimadas em relação à realidade do que a harmonização vai trazer de realidade para a gente, né, de resultado corpóreo, né, para a gente. Mas é muito nesse diálogo em tentar adequar as expectativas da paciente com o que a gente tem de possibilidade real, assim. A maioria dos protocolos são protocolos internacionais. Eu tenho alguns arquivos aqui no meu drive, eu posso estar mandando para ela poder disponibilizar para vocês darem uma olhada, que vai falar um pouco das especificidades em relação à saúde das pessoas trans, em todos os sistemas, né, quais doenças a gente precisa pensar mais quando está se tratando dessa população, quais agravamentos elas são mais suscetíveis, mas é pensar de forma como a gente pensa um corpo mesmo, a homeostase do corpo vai ser o mesmo, a fisiologia do corpo vai ser a mesma. Então, eu preciso considerar a fisiologia do corpo que está sendo colocado e as alterações que eu quero gerar para esse corpo. Então, por exemplo, pensando na humanização, eu tenho que pensar sobre trombose. E como eu penso sobre trombose, eu estou dando anticoncepcionais para mulheres cis. Então, vai gerar muito em torno desse lugar. Assim, acho que a gente fica muito
preso pensando que existe esse lugar de uma especificidade muito enigmática, né? Um enigma a ser resolvido, de uma coisa muito complexa ao lidar, ao manejar as situações de saúde dessas pessoas, mas na real é que não tem muitas complicações, assim. Trabalhar esse tratamento terapêutico, esse cuidado, da forma como a gente aprendeu e adequando as necessidades que a pessoa traz. Assim. Acho que é isso que eu tinha para falar. Só complementando, né, o que a Luísa falou, o mercado de trabalho é exatamente isso, né, vem de uma sequência desde lá da família, escola, é um processo de violência desde, né, da casa da pessoa. Mas em relação, né, à questão do rastreamento de doenças das mulheres trans, eu tenho, além disso, né, que a Luísa trouxe, né, a gente também tem uma outra questão, 3 questões, né, que são sempre importantes serem feitas na anamnese. Perguntar se está fazendo ou tomando hormônios por conta própria, porque isso acontece muito. Então, e perguntar, gente, também não é no sentido de querer criminalizar a pessoa, mas é perguntar para tentar, né, fazer um rastreamento de alguma possível consequência desse uso, né, do hormônio. Perguntar se já fez uso do silicone industrial, em que lugares que já utilizou, né, em que regiões do corpo já utilizou o silicone industrial, porque as consequências do silicone industrial é muito grande, porque ele acaba circulando, né, pelo corpo, acaba caindo em questão no sistema sanguíneo, então pode necrosar tecidos, embolia pulmonar, problemas cardíacos, então é importante perguntar isso. E, além disso, né, é a questão de, por exemplo, se a mulher, né, trans, ela tem o pênis, né, ela não fez nenhuma cirurgia, é importante, por exemplo, a consulta para o câncer de próstata, o exame. Assim como para o homem trans é importante para o câncer de mama, HPV, não esquecer, né, de que os homens trans vão em ginecologista, por exemplo, e que as mulheres trans podem ir para o urologista para questões de próstata, né? E isso a gente tem que normalizar isso também, e não como algo estranho um homem chegando no ginecologista, numa ginecologista, ou a gente encaminhando, né, para gineco, para uro, para exames que dentro do que a gente considera como sendo normal a gente não faria. Dentro do, eu não sei, né, como estão em várias, porque cada secretaria estadual e municipal faz a gestão, e aí tem a questão de códigos. Até bem pouco tempo atrás, aqui no Paraná, a gente tinha um problema que os homens trans, o que aconteceu? Eles fizeram retificação do prenome, na carteira de identidade estava como homem, e aí não conseguia marcar ginecologista pelo SUS, porque o ginecologista era só para mulheres. O sistema só habilitava para mulheres. Então, são questões que a gente tem que ir sinalizando, né, para a própria estrutura das secretarias de saúde, para que sejam feitas modificações no e-saúde, nos sistemas, né, de prontuários de saúde, de encaminhamento de saúde de cada localidade. Porque senão acaba esbarrando também e não fazendo, né? Então tem algumas especificidades que a gente tem que levar em conta, mas lembrando, não é no sentido de punir a pessoa porque ela fez um silicone industrial, mas é só porque a gente possa fazer um rastreamento diferencial, né, de possíveis doenças que a pessoa pode estar apresentando. Acho que era isso. E acho que é interessante também nesse sentido que você falou, Grazi, da gente também, enquanto, não sei se a maioria das pessoas estão assistindo nessa instância de medicina, mas ou qualquer profissional da saúde, de que a gente também não pense só a nossa prática profissional voltada para a perspectiva biomédica, né? Então, quando eu recebo de trans, eu preciso me agenciar, me informar, estudar sobre como instrucionar essa pessoa a fazer a mudança de nome social, se ela não fez, como ela pode garantir os direitos sociais dela,
serviços que eu posso indicar para ela, seja ONG, sejam grupos coletivos, sejam serviços especializados. Então, se colocar nesse lugar também de que o nosso papel não se reduz a tratar doenças. E aí, se a gente pensa também que o nosso papel está voltado a diagnosticar e tratar doenças, a gente precisa enxergar a transfobia enquanto uma artificial. Qual é o tratamento que nós, enquanto categoria médica, enquanto categoria profissional da saúde, está propondo para essa doença social que é a transfobia? Eu acho que se agenciar esse processo de pensar as pessoas trans é muito também se desvincular dessa visão biomédica que a gente tem na área da saúde e começar a se apoiar e valorizar a produção das ciências humanas em relação a esses corpos, que é quem está mais se voltando e pensando dessas pessoas. Assim. Que a gente não caia nessas definições reducionistas, né? Exatamente. Acho que só para complementar, né, acho que tudo isso que a Grazi trouxe, desses 3 pontos muito importantes para pensar esse acolhimento, é uma primeira anamnese, né, dessas pessoas que estão muito de encontro a reconhecer qual é a realidade das pessoas. A gente precisa conhecer quem são pessoas trans, qual é a história dela, ouvir o que elas têm para nos contar, ouvir o que elas têm para nos dizer. No meio social, eu não conheço nenhuma pessoa trans, eu não convivo com ninguém. Então, agora tem um movimento, né, de várias pessoas trans dentro da mídia, dentro das artes, dentro da música. Então, que a gente comece a seguir essas pessoas, que a gente comece a ouvir o que elas têm para falar, que a gente leia sobre o que elas estão escrevendo, para que a gente se aproxime da realidade delas, porque parece que a gente tem um processo de distanciamento de realidade social, que a gente vive quase que em outro planeta, então a gente não conhece a realidade, a gente não conhece a realidade social dessa pessoa, fica muito difícil identificar quais são as questões que eu preciso tratar com prioridade, né, com relevância dentro dessa prática clínica. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu só queria, para fechar, eu tenho uma frase do Boaventura Souza Santos, um sociólogo português, que eu acho que sintetiza muito de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Que ele diz assim, não vou saber reproduzir exatamente, vou fazer uma citação direta aqui dele, mas ele diz assim, né, que a gente deve lutar pela igualdade toda vez que a diferença nos inferioriza. E temos que lutar pela diferença toda vez que a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, a gente tem que pensar na igualdade, né, das pessoas trans, de acesso, serem consideradas enquanto seres humanos, com todos os direitos que todas as pessoas têm, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar e valorizar as diferenças, valorizar essa diversidade, essa pluralidade, para não colocar como se todo mundo fosse igual. Né? Então, acho que essa frase ajuda a gente a fechar, né, essa discussão que a gente teve aqui hoje. Sim, muito obrigada. A gente agradece muito a presença. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor aqui. Todo mundo elogiando muito elogio para vocês, até agradecimento, o pessoal falando que aprendeu muito com tudo que vocês falaram, e eles estão pedindo para vocês divulgarem as redes sociais também, que eles querem seguir, se podem tirar mais algumas dúvidas com vocês. Eu mandei no chat meu Instagram, meu Facebook, vou mandar também o Instagram da liga que eu faço parte aqui na faculdade, que é uma liga que foi fundada agora esse ano, que a gente trabalha a questão de gênero, sexualidade e saúde. A gente começou a nossa atividade esse ano também com atividades online, com algumas conferências. Nessa sexta-feira a gente tem essa atividade que eu falei, né, de pessoas com vagina que fazem sexo com pessoas com vagina. Vou mandar o link do Instagram e quem quiser dar uma olhada. A gente sempre está postando algumas coisas lá na página. Sim, a gente vai divulgando todas. Eu também coloquei aqui no chat o meu e o do SEGES, que é o Centro de Excelência em Gêneros e Sexualidades que a gente tem aqui em Curitiba e que a gente desenvolve tanto parte educacional como com a equipe multiprofissional da medicina, da psicologia. E então sempre a gente tem alguma live, alguma palestra que dá para acompanhar.
Muito Tá bom. obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom estar aqui, poder compartilhar isso, né? Saber dessa existência, desses espaços, né? Abrir essa discussão, que eu acho que é muito importante, muito rica. Fico muito feliz, né? Quando uma pessoa trans que está dentro da medicina, está vendo que esses movimentos estão acontecendo em vários locais também, né? E que a gente disposta, fiquei muito surpresa, muito feliz, porque tinha muita gente aqui na live. Eu fiquei, gente, caraca, muito legal, muito foda. Fiquei muito feliz que todo mundo se disponibilizou para nos ouvir um pouquinho. E aí eu fico à disposição para a gente conversar, trocar experiências, e é isso. Gente, tem gente de Ribeirão que já tá te chamando para ir comer uns lanches, sair. Por enquanto não dá, gente. Agora não. Ainda não dá, né? Pós-pandemia já tá com... Pós-pandemia você já tá com uns rolês aí. Graças a Deus. O pessoal tá avisando. Muito obrigada mesmo por se disponibilizarem para vir aqui. E desculpa mais uma vez por todos os imprevistos que a gente teve. Faz parte desse mundo tecnológico que a gente vive. Foi ótimo. A gente, em nome de toda a diretoria, a gente pede desculpa pelo atraso que a gente teve, mas a internet não colaborou. Nos próximos dias a gente espera que nada aconteça. E que isso não tenha atrapalhado muito a apresentação do dia de hoje. Mas a gente já deixa o convite para os nossos próximos dias. E sempre serão muito bem-vindas. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. A gente está mandando agora nos grupos o formulário do pós-teste. E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Apareceu aí? Ainda não, Rafa. Agora sim. Aí nesse QR Code é só, se alguém não por acaso não conseguir pegar o link no grupo, é só apontar. Espera que já vai aparecer. Ué. Acho que é melhor tirar da tela cheia. Toca. Estão vendo? E aqui também tem as nossas redes sociais, para vocês seguirem a gente lá, onde tem todas as informações. Agora, com relação às próximas 2 reuniões, a gente vai ver se talvez faça lá pelo YouTube mesmo, mas agora, se planejando melhor e ajustando essa plataforma aqui cabem até 1000 pessoas, então talvez a gente faça por aqui mesmo. Mas a gente manda as informações nos grupos e no e-mail de cada um que fez a inscrição, tá bom? E é isso, gente. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é isso. Só agradecer mesmo. Então, A todo Graziele, mundo. Luiz, a gente agradece muito a participação de vocês e a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa noite. Obrigada, gente. Tchau, foi um prazer imenso. Tchau, gente. Muito obrigada.